Capítulo 87 Recreação para os cristãos. Foi-me mostrado que os observadores do sábado, como um povo, trabalham demasiado e arduamente sem se permitirem mudanças ou períodos de repouso. A recreação é necessária aos que se acham ocupados em labor físico e, mais ainda, essencial àqueles cujo trabalho é especialmente mental. Não é essencial à nossa salvação, nem para a glória de Deus, manter o espírito em contínuo e excessivo labor, mesmo sobre temas religiosos. Há distrações como a dança, o jogo de cartas, xadrez, damas, etc., que não podemos aprovar, porquanto o céu as condena. Essas diversões abrem a porta a grandes males. Não são benéficas em sua tendência, antes exercem efeito excitante, produzindo em alguns espíritos uma paixão por aquelas diversões que conduzem ao jogo e à dissipação. Todos esses divertimentos devem ser condenados pelos cristãos e seu lugar ser substituído por qualquer coisa perfeitamente inofensiva. Vi que não se devem passar nossos feriados a exemplo do mundo, mas não devemos passá-lo por alto, pois isso traria descontentamento aos nossos filhos. Nestes últimos dias em que há perigo de serem expostos às más influências e corrompidos pelos prazeres e atrações do mundo, estudem os pais o meio de proporcionar-lhes alguma coisa que substitua entretenimentos mais perigosos. Deem a entender a seus filhos que vocês têm em vista seu bem-estar e felicidade. Unam-se várias famílias que residem numa cidade ou vila e deixem as ocupações que as cansaram física e mentalmente e façam uma excursão ao campo, às margens de um belo lago ou a um bonito bosque, onde seja lido o cenário da natureza. Devem prover-se de alimento simples e saudável, das melhores frutas e cereais, pondo a mesa à sombra de alguma árvore ou sob a abóbada celeste. A viagem, o exercício e o panorama despertarão apetite e poderão desfrutar de uma refeição que causaria inveja aos próprios reis. Nessas ocasiões, pais e filhos devem sentir-se livres dos cuidados, do trabalho e de toda preocupação. Os pais devem sentir-se pequenos com seus filhos, tornando-lhes tudo tão agradável quanto possível. Seja o dia todo uma contínua recreação. O exercício ao ar livre, para aqueles cujo trabalho é dentro de casa e sedentário, beneficiar-lhes a saúde. Todos os que podem devem sentir o dever de seguir esse procedimento. Nada se perderá, mas ganhar-se-á muito. Voltarão às suas ocupações com nova vida e novo ânimo para empreender de novo sua tarefa com mais zelo, e estarão melhor preparados para resistir à enfermidade. Vi que poucos compreendem o trabalho constante e cansativo daqueles que têm sobre si a responsabilidade das tarefas no escritório. Eles estão confinados atrás das portas, dia após dia e semana após semana, enquanto que uma carga pesada sobre suas energias mentais está certamente minando seu organismo e reduzindo sua expectativa de vida. Esses irmãos estão em perigo de prostrar-se repentinamente. Não são imortais, e sem uma mudança, eles se desgastarão e estarão incapacitados para o trabalho. Os irmãos A, B e C são possuidores de dons preciosos. Não podemos aceitar que arruinem a saúde por excessivo confinamento e trabalho incessante. Onde poderíamos encontrar homens com sua experiência para ocupar-lhes o lugar? 2 deles trabalham no escritório há 14 anos, diligente, consciente e abnegadamente, prestando serviços para o progresso da causa de Deus. Raramente têm eles qualquer alteração em sua rotina, exceto quando atacados por febres ou enfermidades. Eles precisam alterar com frequência seu ritmo, dedicando um dia inteiro à recreação com suas famílias, que estão quase que inteiramente separadas de sua presença. Nem todos podem deixar o trabalho ao mesmo tempo, mas devem ordenar suas ocupações para que 1 ou 2 possam sair, deixando outros em seu lugar, e esses, por sua vez, ter a mesma oportunidade depois. Vi que os irmãos A, B e C devem considerar como dever religioso cuidar da saúde e vitalidade que Deus lhes deu. O Senhor não requer que se tornem mártires por sua causa.
não terão nenhuma recompensa por tal sacrifício, pois Deus quer que vivam. Eles podem servir a causa da verdade presente muito melhor vivos do que mortos. Se alguns desses irmãos for repentinamente prostrado pela doença, ninguém deve achar que isso foi um castigo do Senhor. Seria apenas o seguro resultado da transgressão das leis da natureza. Deveriam eles atentar às advertências dadas e não continuar a violar e sofrer pesadas consequências. Vi que esses irmãos podem beneficiar a causa de Deus assistindo, tanto quanto possível, às reuniões de assembleia realizadas longe de seu lugar de trabalho. O trabalho que lhes foi dado é importante e eles necessitam de nervos e mentes saudáveis, mas não é possível que sua mente seja aliviada e revigorada como Deus gostaria, enquanto confinados incessantemente no escritório. Foi-me mostrado que será benéfico à obra em geral e aos que estão na administração da obra em Battle Creek conhecerem seus irmãos de fora, associando-se com eles nas assembleias. Isso dará aos irmãos distante maior confiança naqueles que têm sobre os ombros as responsabilidades da obra e aliviará a tensão mental dos dirigentes, tornando-os melhor relacionados com o progresso da obra e as necessidades da causa. Isso fortalecerá sua esperança, renovará a fé e aumentará sua coragem. O tempo a ser empregado não será perdido e proporcionará melhores vantagens. Esses irmãos têm qualidades que os tornam, em mais elevado grau, capazes de desfrutar vida social. Devem hospedar-se nos lares de seus irmãos de outras localidades, beneficiando e sendo beneficiados pelo intercâmbio de ideias e pontos de vista. Apelo especialmente ao irmão C para mudar o rumo de sua vida. Ele não pode exercitar-se como outros do escritório. A atividade interna e sedentária o está preparando para um repentino colapso. Ele não pode continuar fazendo o que sempre fez. Deve passar mais tempo ao ar livre, com períodos de trabalho leve de natureza especial ou algum exercício agradável de caráter recreativo. Um confinamento tal como o que ele se impôs abalaria o organismo do animal mais forte. Isso é cruel, pernicioso, um pecado contra si mesmo, contra o qual ergo minha voz em advertência. Irmão C, a maior parte de seu tempo deve ser gasta ao ar livre, cavalgando ou em outro exercício agradável, ou você morrerá, deixando sua esposa viúva e seus filhos órfãos, todos os que o amam. O irmão C está qualificado para instruir outros através da exposição da palavra. Ele pode servir a causa de Deus e beneficiar-se, participando das grandes reuniões dos observadores do sábado e dando testemunho para a edificação daqueles que têm o privilégio de ouvi-lo. Essa mudança o manteria mais tempo ao ar livre. Sua circulação sanguínea é lenta, por necessidade do revigorante ar do céu. Ele tem desempenhado muito bem sua parte no trabalho do escritório, mas ainda tem necessidade da eletrizante influência do ar puro e da luz solar para tornar seu trabalho ainda mais espiritual e estimulante. Em junho de 1865, foi-me mostrado que meu marido devia conservar sua vitalidade e saúde, pois Deus ainda tinha uma grande tarefa para nós. Obtivéramos boa experiência desde o início da obra através de sua providência, e assim nosso trabalho seria de grande importância para sua causa. Vi que o constante e excessivo trabalho de meu marido estava consumindo suas reservas, as quais Deus desejava que ele preservasse, e que se ele continuasse a sobrecarregar suas capacidades físicas e mentais, como estava fazendo, as esgotaria para o futuro e gastaria o capital. Destruir-se-ia prematuramente, e a causa de Deus seria desprovida de seu trabalho. A maior parte de seu tempo ele dispensava ao trabalho que outros poderiam fazer no escritório, ou envolvido em transações comerciais que devia evitar. Deus desejava que nós dois reservássemos nossas energias para serem especialmente usadas quando precisássemos realizar o trabalho que outros não pudessem fazer e para o qual Ele nos designou, preservando-nos a vida e dando-nos valiosa experiência. Desse modo, poderíamos ser um benefício para seu povo. Não tornei isso público, porque fora uma mensagem dada especialmente a nós.
Se a admoestação houvesse sido plenamente atendida, a aflição pela qual meu marido passou teria sido evitada. A obra de Deus era urgente e parecia não permitir nenhum descanso ou afastamento. Meu marido era compelido a um constante e cansativo trabalho. A ansiedade por seus irmãos, sujeitos ao serviço militar, e também a rebelião em Iowa manteve sua mente em contínua tensão e suas energias físicas se esgotaram totalmente. Em vez de ficarem mais leves, os fardos se tornaram mais pesados e as preocupações, em lugar de diminuir, triplicaram. Mas certamente havia um meio de escape, ou Deus não teria dado a advertência que deu e não permitiria que meu marido sucumbisse sob esse pesado tributo. Vi que se ele não houvesse sido especialmente sustido por Deus, teria suas forças físicas e mentais prostradas antes do que ocorreu. Quando Deus diz uma coisa, ele quer dizer isso mesmo. Quando ele adverte, é bom dar-lhes ouvidos. A razão por que agora falo publicamente é que a mesma advertência feita ao meu marido tem sido dada a outros que estão ligados ao escritório. Vi que, a menos que mudem de conduta, estão sob o mesmo risco de ser atingidos como foi meu marido. Não desejo que outros sofram o que ele padeceu. Mas o que mais deve ser temido é que eles estariam perdidos por um tempo para a causa e o trabalho de Deus, quando o auxílio e a influência de todos eles são muito necessários. Os que são vinculados ao escritório não podem suportar o volume de cuidados e trabalhos que meu marido enfrentou por anos. Eles não possuem a mesma compleição e resistência de meu esposo. Eles não podem suportar as perplexidades e o trabalho constante e cansativo que ele, por 20 anos, aguentou. Não posso suportar o pensamento de que alguém no escritório sacrifique sua vida e energias mediante excessivo trabalho, de modo a comprometer prematuramente sua utilidade e ficar incapacitado para o trabalho na vinha do Senhor. Não são apenas os apanhadores dos frutos os trabalhadores essenciais. Todos quantos auxiliam cavando em volta das plantas, regando, podando e erguendo os ramos caídos das videiras, dirigindo as gavinhas para se fixarem nas treliças, o seguro suporte, são obreiros que não podem ser dispensados. Os irmãos do escritório acham que não podem deixar o trabalho por uns dias para uma mudança de ares, para a recreação, mas isso é um erro. Podem e devem fazê-lo. Mesmo que não se tenha podido fazer muito, seria melhor deixar o trabalho por uns poucos dias do que prostrar-se pela doença e afastar-se da obra de Deus por meses, ou talvez para sempre. Meu marido pensava que não era certo despender tempo em reuniões sociais. Não se dispunha a descansar, achava que o trabalho no escritório seria prejudicado. Mas depois que lhe sobreveio o golpe, causando-lhe prostração física e mental, seu serviço foi executado sem ele. Vi que os irmãos envolvidos em trabalhos de responsabilidades no escritório devem trabalhar sob um esquema diferente e fazer seus planos para alterar a rotina. Se for necessária mais ajuda, obtenham-na, e que sejam aliviados aqueles que estão constantemente confinados e sujeitos à tensão mental. Eles devem assistir às convocações das assembleias, precisam desfazer-se dos cuidados, partilhar da hospitalidade dos irmãos, desfrutar sua companhia e as bênçãos das reuniões. Assim receberão ideias novas e suas esgotadas energias despertarão para uma nova vida. Voltarão ao trabalho melhor qualificados para desempenhar sua parte, com maior compreensão das necessidades da causa. Irmãos de outras partes, vocês estão dormindo a respeito desse assunto? Deverão espantar-se pela queda de outro dos obreiros de Deus a quem amam? Estes homens são propriedades da igreja. Suportariam vê-lo sucumbir sob as cargas? Apelo que pensem de maneira diferente. Peço a Deus que a amarga experiência que tivemos nunca seja permitida a qualquer dos irmãos do escritório. Recomendo especialmente que cuidem do irmão C. Deverá ele morrer por falta do ar, do vitalizante ar do céu? O procedimento que ele segue lhe está encurtando a vida. Por encerrar-se entre quatro paredes, seu sangue se tornou infetado e de circulação lenta. O fígado foi afetado e a atividade cardíaca é inadequada.
A menos que ele mude, a natureza tomará o trabalho em suas próprias mãos. Ela tentará livrar o organismo, expelindo as impurezas do sangue. Convocará todas as forças vitais a atuar e todo o corpo será afetado. Tudo isso pode redundar em paralisia ou apoplexia. Mesmo que supere a crise, a perda de tempo será grande e as probabilidades de recuperação muito pequenas. Se o irmão C não se conscientizar, aconselho que vocês, que têm interesse na causa da verdade presente, tomem-no, assim como foi feito com Lutero por seus amigos, e o levem para bem longe do trabalho. Depois de escrever o texto acima, tive conhecimento de que a maior parte de reflexões sobre o Apocalipse foi escrita à noite, após o trabalho diário do autor. Esse também foi o caminho seguido por meu esposo. Protesto contra tal suicídio. Os irmãos que mencionei e que estão confinados no escritório serviriam melhor à causa de Deus assistindo às reuniões e usufruindo períodos de recreação. Ainda assim, conservariam suas faculdades físicas e mentais nas melhores condições para dedicá-las à causa. Não se devem permitir que se sintam incapacitados por não receberem salário. Seus pagamentos devem continuar sendo pagos e eles liberados. Estão